A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu quero lhe convidar a se inscrever em meu canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar, a se unir a nós na propagação da palavra de Deus. Estamos em uma série de estudo bíblico do Evangelho de Mateus e aqui acima eu vou deixar o link para que você tenha acesso aos estudos anteriores. Vamos estudar hoje o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha mandado prender João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodia diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam na mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus
que aos seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao barco para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu-lhe e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, composto por 36 versículos, onde nós vemos algumas ações sobrenaturais do Criador, de Deus, por intermédio de Jesus. No capítulo 14 de João, ou melhor, de Mateus, do capítulo 1 ao versículo 12, nós podemos ver o fim do ministério de João Batista. Podemos ver João Batista, ele exercendo a sua função de homem de Deus. Nós vemos João Batista, ele exercendo a sua função de profeta. Nós vemos João Batista como um profeta de Deus, anunciando ao rei Herodes o seu pecado, o seu erro, ao casar-se com a irmã, a esposa do seu irmão Filipe, que segundo a lei, em Levítico 18:16, era pecado. Deus havia proibido ter casar-se com a mulher do seu irmão. Levítico 18:16, Deus deu a Moisés para todo Israel esta proibição. Era proibido, não podia casar-se com a mulher do seu irmão. E Herodes tinha caso com a irmã, com a esposa do seu irmão Filipe. E João Batista denunciou este crime, este pecado de Herodes. E a Bíblia vai nos mostrar que Herodes, ele mandou prender João Batista. João Batista foi preso, em seguida foi morto
decapitado. Nós vemos o final do ministério de João Batista. Mas nós vemos um final glorioso. Nós vemos João Batista, ele encerrando o seu ministério com honra, com dignidade, fazendo a vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo também estava para morrer, estava preso por Nero. E antes da sua morte, ele pronunciou estas palavras: homens que morreram pela causa da obra de Deus, homens que entregaram suas vidas, homens que foram apedrejados, homens que foram perseguidos, homens que foram caluniados, homens que foram julgados, mortos pela obra de Deus, pela chamada, pelo ministério. Nós vemos que isto serve para nós de uma grande motivação. A vida de João Batista é um exemplo para nós. Um exemplo de um homem comprometido com Deus. O exemplo de um homem submisso à vontade de Deus. João Batista, que era filho de um sacerdote, ele deveria ser um sacerdote. João Batista, que era filho de um sacerdote, que segundo a família sacerdotal, segundo o costume da família, João Batista, ele deveria ser um sacerdote, ou um sumo sacerdote. Mas Deus escolheu João Batista para ser um profeta, para ser um mensageiro de Deus. Glória a Deus por isto. Isto é Deus quebrando protocolos. Isto é Deus quebrando regras. Isto é a soberania de Deus em ação na vida de João Batista. E esta mesma palavra eu digo para você. Deus, ele é soberano. Deus, ele é absoluto. Ele é o Todo-Poderoso na minha vida e na tua vida. Glória a Deus por isto. Nós vemos Deus escolhendo João Batista não para ser sacerdote, mas para ser profeta de Deus. E a Bíblia fala de Herodes. Quem era Herodes? A Bíblia fala de vários Herodes. O Herodes que mandou matar os meninos de 2 anos para baixo no tempo de Jesus era um. O que mandou matar João Batista era outro. E o que mandou matar Tiago e Pedro em Atos 12 é outro. Mas o espírito por trás desses Herodes são os mesmos. São espíritos opositores à obra de Deus. São espíritos opositores aos propósitos de Deus em nossas vidas. Nós vemos isto acontecendo desde o livro de Gênesis. No caso, por exemplo, de Jacó e Esaú. Esaú, que desde o ventre lutou para tomar a primogenitura de Jacó, mas não conseguiu porque Deus havia decretado, determinado, que Jacó seria o primogênito de Isaac. Nós vemos na Bíblia muitos povos levantando-se como opositores do povo de Deus. E hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. São espíritos manifestados
através de mentes humanas, com ideologias, com regras, com normas, leis que vão contra a vontade de Deus. Mas nós vemos que João Batista permaneceu fiel. Nós vemos que Paulo permaneceu fiel. Nós vemos que o próprio Jesus permaneceu fiel. Nós vemos que Pedro morreu de cabeça para baixo, permaneceu fiel. Nós vemos João sendo lançado vivo em um caldeirão de azeite fervendo, permaneceu fiel. Foi para a ilha de Pátimos, permaneceu fiel. Nós vemos Antipas, fiel testemunha de Deus, colocado dentro de um bezerro de ouro para ser morto, queimado, vivo, mas ele permaneceu fiel. Eu não sei qual é a sua perseguição. Eu não sei quem te persegue. Eu não sei quem são os teus opositores. Eu não sei quais os Herodes que te perseguem. Mas eu quero te dizer, permaneça fiel. Porque Deus, Ele tem grandes coisas a fazer na sua vida. Glória a Deus por isto. Então vemos que João Batista, ele permaneceu fiel. Assim sou eu, assim é você, que nós venhamos permanecer fiéis. Fiéis ao quê? João Batista, ele permaneceu fiel ao seu ministério, à sua vocação, à sua chamada, à sua missão. Glória a Deus. Assim é você. Assim como Paulo permaneceu fiel ao seu chamado, ao seu ministério, à sua missão. Assim como Jesus, que permaneceu fiel ao seu chamado, ao seu ministério, à sua missão. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem uma missão. Permaneça fiel. Glória a Deus por isto. E o que é permanecer fiel? É permanecer fazendo a vontade de Deus. É permanecer obedecendo a vontade de Deus. É continuar pregando a palavra, levando a palavra, fazendo a obra de Deus, mesmo em meio às perseguições. Permaneça fiel em nome de Jesus. Capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21, nós vemos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui nessa passagem, eu quero trazer uma palavra sobre a obediência em meio ao deserto. A obediência em meio ao deserto e em seguida o milagre, o sobrenatural. O que é o deserto? O deserto é apenas uma escola de Deus. O deserto não é lugar de morte. O deserto não é para morrer. O deserto que você está agora, que Deus te colocou, não é para você morrer, é para você ser preparado, ser preparada para receber o milagre de Deus. E o que é milagre? Milagres é aquilo que o natural não pode explicar. Milagre é aquilo que está além da compreensão humana. Milagres é aquilo que o homem natural, por suas forças, por sua capacidade, por sua inteligência, por sua sabedoria, ele não pode alcançar, ele não pode realizar. E nós vemos que Jesus, ele vai para um lugar, capítulo 14, versículo 13 de Mateus, e Jesus, ouvindo isso, sobre a morte de João Batista, retirou-se dali num barco e foi para o lugar deserto, apartando-se
Quando Jesus recebe a notícia de que João Batista havia morrido, ele vai para um lugar deserto. Ele vai ficar a sós. Ele vai agora se distanciar um pouco da sociedade. Ele vai se distanciar um pouco do seu ministério, da sua chamada. Quem era João Batista? Era primo de Jesus, era família de Jesus. Foi o último profeta a anunciar a vinda do Messias. E agora João Batista, o primo de Jesus, tinha morrido. E Jesus queria se isolar. Jesus queria ficar só. Jesus queria se retirar do cenário. Ele queria agora ficar oculto. Mas quem tem chamada não fica no oculto. Quem tem ministério não fica no anonimato. Quem tem chamada de Deus, a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu, não fica no anonimato, não fica afastado das pessoas, não fica no isolamento, não fica no deserto. Observe que este deserto aqui foi Jesus quem foi. Não foi Deus quem levou Jesus, foi Jesus quem se retirou. Capítulo de número 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, que João Batista tinha morrido, retirou-se dali num barco, foi para um lugar deserto apartado. Jesus soube que João Batista havia morrido, pegou um barco, retirou-se da região, atravessou o mar e foi para um lugar deserto, foi ficar só. Ele queria ficar só, ele queria isolar-se um pouco. Mas lembre-se, como falei anteriormente, quem tem chamada não pode ficar no deserto. Quem tem chamada não fica no isolamento. Observe que este deserto não foi Deus quem levou Jesus. Este deserto foi Jesus quem foi se isolar, se retirar. Mas a chamada de Jesus não era esta. Em Mateus capítulo 4, não é Jesus quem vai para o deserto. Jesus é levado para o deserto. Em Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Deus leva Jesus ao deserto em Mateus capítulo 4 para ser tentado, para ser provado pelo diabo. Quando chega em Mateus capítulo 14, versículo 13, Jesus vai para o deserto. Ele não é levado, ele vai. Mas o lugar de Jesus não é o deserto. Jesus não pode ficar no deserto. Jesus não pode ficar isolado. Jesus não pode afastar-se da multidão, porque a multidão precisa de Jesus. A multidão necessita de Jesus. Deus trouxe Jesus para, por intermédio de Jesus, curar a multidão, libertar a multidão, transformar a multidão, salvar a multidão, curar a multidão, libertar a multidão. Versículo de número 13. E sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. O povo tendo conhecimento, a Bíblia não diz como, mas chegou ao conhecimento do povo de que Jesus havia se retirado. Deus vai no coração da multidão,
para que a multidão vá até Jesus, para que Jesus exerça o seu ministério, para que Jesus coloque em prática a ferramenta que Deus deu a ele. E não é fácil. Fazer a obra de Deus na dor, fazer a vontade de Deus na luta, fazer a vontade de Deus na dificuldade, fazer a vontade de Deus nas perdas, não é fácil. Não é fácil. Mas chamada é chamada, escolhido é escolhido. Assim como foi com Jesus, acontece comigo, acontece com você. Em meio às perdas da vida, nós às vezes queremos nos isolar, nós queremos nos afastar, nós buscamos um deserto para ficar só, não caminhar, não fazer mais nada. Mas quem tem chamada de Deus, quem é escolhido por Deus, não fica no deserto. Deus manda a multidão até Jesus. Já que Jesus não vai até a multidão vai até ele. Glória a Deus. Versículo 14. E saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Glória a Deus. Observe que Jesus, ele viu a multidão. Ele sentiu compaixão da multidão. Sentir compaixão é o que chamamos de empatia. É o colocar-se no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É sentir a tristeza do outro. Jesus, ele fez isto. Ele sentiu a dor da multidão. Ele sentiu as enfermidades da multidão. Ele sentiu a compaixão pela multidão. E ele pensou, eu posso curá-los. Eu posso libertá-los. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, mesmo em meio à sua dor, porque ele já estava sofrendo, ele já estava machucado com a perda de João Batista, mas nem por isto ele deixou-se levar pela dor, pela perda. Não. Ele fez a vontade de Deus, mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo na angústia. E esta palavra, ela vai para você. Eu não sei qual a tua dor. Eu não sei quais as perdas da tua vida. Eu não sei quais são as tuas angústias. Eu não sei quais as tuas dificuldades. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você não pode parar. Você não pode arriar as armas. Você não pode desistir. Existe uma multidão de pessoas precisando de você. Existe uma multidão de homens, de mulheres, de crianças, de jovens que estão doentes, precisando de remédio, precisando de cura, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. E você pode até me dizer, mas eu também estou doente, eu também estou sofrendo, eu também estou na prova. Sim, você pode estar na prova também, assim como Jesus, que tinha perdido seu primo João Batista. Você também pode estar na prova. Você pode estar no deserto. Você pode estar na adversidade.
Mas mesmo assim, ou apesar disto, Deus conta com você. Tem pessoas precisando de você. Por isto a palavra de Deus para você é esta: põe-te em pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Louvado seja Deus. Você crê que Deus está falando com você agora? Você crê que em meio às perdas da vida, em meio às dores que você carrega em seu coração, em sua alma, você crê que Deus, Ele quer que você se levante? Você toma posse desta palavra? Você recebe esta palavra? Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Você crê que é Deus falando contigo? Você crê que Deus está te dando uma ordem agora mesmo, dizendo a você: se levante, eu quero você de pé. Você crê que Deus está falando contigo neste exato momento e te dizendo: eu quero você de pé, mesmo na dor, mesmo na adversidade, mesmo em meio às perdas da vida. Põe-te em pé, tome posição, levante a sua cabeça, porque Deus quer te usar na face da terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 14, versículo 14 de Mateus. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-mos a mim. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus por isto. Aí entra uma outra palavra para mim e para você: a obediência em meio ao deserto. No deserto, Jesus mandou que os discípulos entregassem a Ele os pães e os peixes. Primeiro, obediência. Depois, o milagre aconteceu. O que aprendemos com isto? Primeiro, a obediência. Depois, o milagre. Primeiro, você obedece. Depois, Deus faz o milagre. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Do capítulo 22 ao 36, nós vemos
o episódio onde Jesus ele anda por cima do mar. Jesus ele ordena aos discípulos que entrem no barco e que eles vão para o outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. Após a multidão ser despedida, Jesus vai para o monte orar. E os discípulos estão onde? No barco. No mar. Vão andando. Vão andando. E quando o barco chega no meio do mar, as ondas começam a levantar-se contrárias. O vento sopra o contrário. Enquanto o vento está soprando o contrário, Jesus está no monte orando. E a onda bate. E o vento sopra ao contrário. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele desce do monte e vai ao encontro dos discípulos, andando por cima da água. E o vento soprando o contrário. E a onda subindo, descendo, batendo com força. E Jesus caminhando. A onda para os discípulos. A onda e o vento assombra os discípulos. A onda e o vento coloca pavor, medo, desespero nos discípulos. E Jesus vem caminhando, caminhando, caminhando. Porque a onda, o vento, não afeta Jesus. Não impede Jesus de caminhar. Não impede Jesus de vir ao socorro dos seus discípulos. Assim é na minha vida e é na tua vida. A onda que você está enfrentando agora, o vendaval que você está enfrentando agora, o vento contrário que você está enfrentando agora pode amedrontar você. Pode amedrontar eu. Pode deixar você e eu assustado, atemorizado, aflito, com medo. Mas o teu Jesus e o meu Jesus não se assusta com nenhuma onda, com nenhum vendaval. E nenhuma onda, nenhum vendaval impedem Jesus de vir até nós para nos socorrer, para nos livrar. Glória a Deus por isto. O fato dos discípulos serem levados, receberem a ordem de ir para o outro lado e Jesus ter ficado, é Jesus levando os discípulos para uma experiência mais profunda com Ele. É Jesus. Jesus havia acabado de dar a eles uma experiência com Cristo. A eles, ao contemplarem a multiplicação do peixe e do pão, Jesus agora vai dar a eles uma experiência mais profunda. Esta palavra é para você. Esta palavra é para mim. Deus, Ele vai te dar experiências mais profundas com Ele.
Deus, ele vai te conduzir. Deus, ele vai criar situações. E nessas situações, Deus, ele vai te dar experiências sobrenaturais, mais profundas com ele. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. É Deus revelando quem é Jesus para os discípulos. É Deus levando os discípulos para uma experiência mais profunda com Cristo. E a experiência foi tão profunda que no versículo 33 de João 14 diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que coisa linda, né? É Deus dando aos discípulos uma experiência mais profunda com eles. Assim é na minha vida. Assim é na tua vida. Glória a Deus por isto. Deus, ele estava revelando Jesus para os discípulos. É o sobrenatural de Deus em ação. Que esta palavra ela possa estar te edificando. Eles foram levados ao meio do mar para ter uma experiência mais profunda com Deus. Você consegue entender isto? Você consegue ver que esta situação em que você está agora, no meio do mar, as ondas contrárias, o vento soprando contrário, as coisas afundando, tudo dando errado, nada funciona. Você consegue ver Deus te dando experiência com Ele? Você consegue enxergar a ação sobrenatural de Deus? Se você não consegue, capítulo 5, versículo 14 de Efésios, está escrito: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Desperta. Abre os teus olhos espirituais. Abra o seu coração. Abra a sua mente. E veja Deus te levando a uma experiência profunda com Ele. E veja Deus se revelando para você nesta adversidade, nesta tempestade, neste vendaval. Deus é o dono da natureza. Deus é o Criador do mar, da onda, do vento. O Deus que levanta o vento, o Deus que levanta a onda, é o mesmo Deus que acalma o vento, que acalma a onda, para que a abundância se manifeste na tua vida. E através deste estudo, que você consiga enxergar, que você consiga compreender que Deus, Ele não está permitindo esta onda, este vendaval,
para te matar. Não. É para te dar experiência com Ele. É para você ter mais experiência com o teu Criador. Fique com Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando a tua vida. Todas as vezes que você estiver pensando nessa onda, neste vendaval em que você está enfrentando agora, entenda, Deus te levou para esta situação para te dar experiências profundas com Ele.